bem-vinda e bem-vindo ao CAT Mate. Neste vídeo exploraremos os conceitos de limites infinitos no infinito. Como é o caso dessa função, quando x cresce ilimitadamente, f de x também cresce ilimitadamente, e esta situação denotamos dessa maneira aqui. O limite da função f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito. E para definirmos o limite da f quando x tende a mais infinito, precisamos que a f esteja definida no intervalo de r até mais infinito, onde r é um número real. E então, o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito, se para todo m maior do que zero existe um delta maior do que r, tal que, se x for maior do que delta, sua imagem é maior do que m, isto é, o par ordenado x, f de x, com x maior do que delta, está localizado acima da reta horizontal y igual a m. Veja que esta função é a f de x igual a x, e intuitivamente concluímos que o limite desta função quando x tende a mais infinito é mais infinito. Vamos então agora demonstrar esse limite pela definição. Note que, dado um m maior do que zero, como a lei da função é y igual a x, se tomarmos o ponto de interseção da reta y igual a m com o gráfico da função e projetarmos sob o eixo x de maneira perpendicular, chegamos em m. Sendo assim, basta tomarmos delta igual a m e teremos para todo x maior do que delta que f de x é maior do que m e, portanto, provamos o limite. Agora, podemos ter f definida no intervalo de r até mais infinito para algum r número real e termos esta situação aqui, ou seja, o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a menos infinito, e analogamente definimos este limite se para todo m maior do que zero existe um delta maior do que r, tal que, para todo x maior do que delta, sua imagem é menor do que menos m. Isto é, o par ordenado xf de x do gráfico da f, quando x é maior do que delta, situa-se abaixo da reta horizontal y igual a menos m. Deixemos esses dois símbolos para que você possa aventurar-se e defini-los de maneira análoga ao que fizemos até aqui. Apresentemos agora algumas propriedades operatórias de limites quando x tende a mais ou menos infinito. A primeira é esta aqui. Se o limite da função f e da função g quando x tende a mais infinito são mais infinitos, então o limite da função f mais g quando x tende a mais infinito também será mais infinito. A primeira observação que fazemos é que se o limite da f e da g estão sendo calculados com x tendendo a mais infinito, é porque seus domínios contêm um intervalo da forma r até mais infinito para algum r. Sendo assim, para mostrar que o limite da f mais g quando x tende a mais infinito é mais infinito, devemos verificar que, dado m maior do que zero, existe um delta maior do que r, tal que, para todo x maior do que delta, a imagem f mais g de x é maior do que m. Dado um m maior do que zero, como o limite da f quando x tende a mais infinito é mais infinito, existe um delta1, tal que, para todo x maior do que delta1, f de x é maior do que m dividido por 2. Da mesma maneira, como o limite da g quando x tende a mais infinito é mais infinito, existe um delta2, tal que, para todo x maior do que delta2, isso implica que g de x é maior do que m dividido por 2. Sendo assim, tomando delta o maior valor entre delta1 e delta2,
essas duas implicações acontecem. E então, para todo x maior do que delta, temos que f mais g de x é igual a f de x mais g de x, mas a f de x é maior do que m dividido por 2, g de x é maior do que m dividido por 2, o que nos dá m. E podemos concluir que o limite da função f mais g, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Esta propriedade que acabamos de demonstrar nos sugere a seguinte operação: mais infinito mais infinito é igual a mais infinito. Vamos agora introduzir outras propriedades de limites quando x tende a mais infinito, sem nos preocuparmos com suas demonstrações. E a segunda propriedade nos diz o seguinte: se o limite da f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito, e o limite da g de x quando x tende a mais infinito também é mais infinito, então o limite do produto quando x tende a mais infinito é também mais infinito. Agora, se o limite de uma delas, quando x tende a mais infinito, é menos infinito, que aqui estamos simbolizando que o limite da g, quando x tende a mais infinito, é menos infinito, então teremos que o limite do produto é menos infinito. E esta propriedade nos sugere as seguintes operações com os símbolos de mais infinito e menos infinito nos limites. Mais infinito vezes mais infinito é mais infinito. Mais infinito vezes menos infinito é menos infinito. A terceira propriedade nos diz que se o limite da função f quando x tende a mais infinito é igual a L e o limite da função g quando x tende a mais infinito é mais infinito, então o limite do produto dessas funções é mais infinito desde que o L seja um número positivo e é igual a menos infinito desde que o L seja um número negativo. Veja que aqui não estamos concluindo nada sobre o limite do produto se L for igual a zero. Isso porque 0 vezes infinito é uma indeterminação no limite. E essas propriedades nos sugerem as seguintes operações envolvendo os símbolos de mais infinito no limite. Mais infinito vezes L é igual a mais infinito se o L for maior do que zero, e mais infinito vezes L é igual a menos infinito se L for menor do que zero. Agora, se o limite da função g de x quando x tende a mais infinito for igual a menos infinito, então o limite do produto será menos infinito se L for maior do que zero, e o limite do produto será mais infinito se o limite for menor do que zero. E as operações envolvendo infinito que essa propriedade nos sugere são as seguintes: menos infinito vezes um número positivo é menos infinito, bem como menos infinito vezes um número negativo é mais infinito. A quinta propriedade nos diz que se o limite da função f e da função g quando x tende a mais infinito são menos infinito, então o limite do produto será mais infinito e o limite da soma será menos infinito. Essas propriedades nos sugerem as seguintes operações envolvendo os símbolos de limites. Menos infinito vezes menos infinito é igual a mais infinito, e menos infinito mais menos infinito é igual a menos infinito. E por fim apresentamos a sexta propriedade que nos diz que se o limite de uma função quando x tende a mais infinito é igual a um número real e o limite da função g quando x tende a mais infinito é mais infinito, então o limite da soma quando x tende a mais infinito também é mais infinito. Agora, se o limite da função g for igual a menos infinito, então o limite da função f mais g será igual a menos infinito. E as operações que essa propriedade nos sugere com os símbolos infinitos são as seguintes: mais infinito mais um número real qualquer é igual a mais infinito, e menos infinito mais um número real qualquer é igual a menos infinito.
E todas essas propriedades anunciadas continuam válidas se mudarmos o x tendendo a mais infinito por x tendendo a menos infinito ou x tendendo a p pela direita. Continuam válidas para x tendendo a p pela esquerda e também com x tendendo a p. E reunimos nesta tela todas as operações envolvendo símbolos mais ou menos infinitos que foram sugeridas de maneira implícita pelas propriedades que apresentamos. E atenção, tome cuidado com a chuva de indeterminações no limite. Caso apareça um destes símbolos nos seus cálculos de limite, não tire conclusões precipitadas. Realize manipulações na função de maneira a fugir dessas indeterminações e, no final, você poderá ser surpreendido com a resposta encontrada. Vamos ver isso em alguns exemplos? O primeiro exemplo é calcular o limite da função polinomial 3x² menos 5x mais 2 quando x tende a mais infinito. Veja que se substituirmos o x por mais infinito e aplicarmos as operações sugeridas pelas propriedades, chegaríamos na indeterminação mais infinito menos mais infinito. Cuidado, não tire conclusões precipitadas. Para fugirmos dessa indeterminação, colocamos em evidência a maior potência de x, que nesse caso é o x². Agora podemos aplicar as propriedades operatórias de limite quando x tende a mais infinito. Pelo que vimos em vídeos anteriores, estes limites tendem a zero e nos resta mais infinito vezes 3, que é igual a mais infinito. Quando chegamos na indeterminação mais infinito menos mais infinito, qual a impressão que você teve deste limite? Essa sua impressão coincidiu com o resultado final que obtemos? Faça essa análise e não caia na tentação de tirar conclusões precipitadas. Cuidado com as indeterminações. Vamos agora calcular o limite da função racional dada por 5x³ mais 6x mais 1 dividido por 6x² mais x mais 3. Se substituirmos o x por mais infinito, chegamos nesta indeterminação aqui, mais infinito dividido por mais infinito. Cuidado, é uma indeterminação. Para fugirmos dessa indeterminação, colocaremos a maior potência de x em evidência no numerador e também no denominador. Veja que no numerador a maior potência é o x³ e no denominador é o x². E com isso chegamos no limite dessa expressão aqui. Simplificando os termos em evidência, chegamos em x que multiplica essa expressão aqui. Mas já sabemos que o limite quando x tende a mais infinito destas expressões aqui tendem a zero, e então chegamos em mais infinito vezes 5 sobre 6. Como este número é positivo, este produto resulta em mais infinito. E por fim, vamos calcular o limite da função 2x mais 5 dividido por raiz quadrada de 2x² menos 5, quando x tende a mais infinito, e depois quando x tende a menos infinito. Se substituirmos x por mais infinito ou por menos infinito, cairíamos na indeterminação mais infinito dividido por mais infinito. Sendo assim, precisamos manipular essa função de maneira a sair dessa indeterminação. Começamos com o limite da função quando x tende a mais infinito. A primeira manipulação que faremos é dividir numerador e denominador por x. Veja que esta manipulação não altera a função inicial, sendo assim, os limites são iguais. No numerador, já conseguiríamos simplificar. No entanto, no denominador, precisamos reescrever x como uma raiz quadrada e então usar o fato de que a divisão de raízes é a raiz da divisão. Para isso, usaremos o fato de que raiz quadrada de x² é igual ao módulo de x.
como estamos calculando o limite com x tendendo a mais infinito, módulo de x é igual a x. E então, podemos substituir o x por raiz quadrada de x ao quadrado. Agora, usando a propriedade de que a divisão de raízes é igual à raiz da divisão, chegamos nesta expressão aqui. Agora sim, simplificando o numerador e o denominador, chegamos neste limite aqui. Mas já sabemos que quando x tende a mais infinito, o limite destas funções tendem a zero. E com isso chegamos em 2 dividido por raiz de 2. Agora, para o limite da função quando x tende a menos infinito, veja que esta primeira manipulação continua válida. Bem como é válido que o módulo de x é igual à raiz quadrada de x ao quadrado. Mas, quando x tende a menos infinito, o x é um número negativo e, portanto, o módulo de x é igual a menos x, o que implica que x é igual a menos módulo de x, que é igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado. Sendo assim, trocamos o x por menos raiz quadrada de x ao quadrado. Com isso, aparece um sinal de negativo nessa expressão e nessa expressão. Agora, o limite destas duas expressões continuam sendo zero quando x tende a menos infinito. E com isso, chegamos a menos 2 dividido por raiz de 2, que é igual a menos raiz de 2. Então, veja que aquela indeterminação inicial mais infinito dividido por mais infinito resultou menos raiz de 2. E ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.